A única coisa que devemos temer é o próprio medo, um terror sem nome, irracional e injustificado, que paralisa os esforços necessários para transformar a fuga em avanço. Segundo a OMS, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com crises de ansiedade. Há quem diga que esse é o mal do século, e eu devo concordar. Eu mesmo lido com ansiedade eventualmente, e eu sei que para quem trabalha no digital, essa é uma constante, principalmente pelo excesso de comparação. Eu sei que essa é uma batalha contínua, mas hoje eu quero compartilhar com você 5 estratégias estoicas que me ajudaram a lidar com isso. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Em primeiro lugar, foque nas pequenas coisas. Geralmente a gente tem objetivos muito grandes, ambiciosos e complicados. E geralmente é isso que nos paralisa. O que a gente pode fazer para que a nossa ambição se torne uma aliada da nossa vida, ao invés de uma inimiga? A melhor coisa é você quebrar grandes objetivos, grandes responsabilidades em pequenas ações diárias. Porque no final é a soma dessas atividades diárias que vai formar o seu destino. O imperador Marco Aurélio, em suas meditações, costumava dizer o seguinte: concentre-se como um romano. O que ele estava querendo dizer com isso? Um romano seria um soldado de Roma. Então, quando um soldado de Roma está num campo de batalha, o que ele faz? Ele se concentra apenas no inimigo que está na frente dele. Inclusive, os romanos diziam que essa era uma grande vantagem de ser um soldado. Você enfrentava o seu inimigo olho no olho, diferente na política, onde você tinha que fazer articulações complicadas. Para um soldado, a vida era mais fácil nesse sentido. Então, o que o Marco Aurélio quer dizer é que no seu dia a dia, você vai fazer assim como um soldado e simplesmente colocar toda a sua energia, todo o seu estado de presença na tarefa que está à sua frente. Execute a tarefa que você tem diante de você como se ela fosse a última coisa da sua vida, porque eventualmente ela vai ser. Marco Aurélio também colocava muito em perspectiva a morte. Ao colocar em perspectiva a morte, ele colocava um valor muito maior na própria vida em si. Ele dizia o seguinte nas meditações: você poderia deixar essa vida agora mesmo. Deixe que isso determine tudo aquilo que você faz, diz e pensa. Número 2. Esteja sempre em um estado de graça. Lembre-se que você tem muita sorte de estar vivo. E se você está aqui assistindo esse vídeo nesse canal, provavelmente a sua vida está em algum estado de prosperidade que a maioria das pessoas jamais vai experimentar. E mesmo que o mundo esteja insano, tresloucado, ainda assim há uma quantidade enorme de beleza para ser apreciada. E se você ficar cego para esse tipo de beleza, você está desperdiçando o presente que você recebeu. Sentimentos como raiva, ódio, tristeza, eles corroem. Tem uma frase que diz que a raiva é como um ácido que corrói primeiro o recipiente que a possui. Além de tudo, é inteligente você refletir que, apesar de todos os problemas, esse é o único momento que você tem. E já que esse é o único momento que você tem, você pode escolher a maneira a qual você vai reagir diante das circunstâncias. E é diante das escolhas que você faz, da maneira que você se comporta, que vai gerar o estado de espírito para você enfrentar os problemas do mundo, que você pode alcançar o estado de graça. 3. Não sofra imaginando problemas. Sêneca dizia que quem sofre antes que o necessário, sofre mais do que o necessário. A verdade é que tem muitas coisas às quais a gente se preocupa que jamais vão acontecer. Ou seja, a gente está se torturando a troco de nada. Além do mais, a maioria das preocupações que a gente tem são sobre coisas às quais a gente não controla. E você se preocupar sobre uma coisa que você não tem controle é um sintoma de insanidade. Porque se você não tem controle, qual que é o sentido de você se preocupar? Mas o que você controla de verdade é realmente o momento presente. É o tipo de atitude que você vai ter diante das situações. Por exemplo, teve uma época que a minha empresa, ela quase foi à falência. E o que aconteceu? Eu tive que demitir 70% das pessoas. Eu pensei o seguinte: bom, eu não vou preso, eu não vou ter que morar na rua. O máximo que vai acontecer é eu ter que ficar com meu nome sujo e devendo para as pessoas. Mas eu tinha tomado decisões que me levaram naquele ponto. Então, isso era um risco iminente às decisões que eu tomei. E eu pensei, já que esse era um risco iminente às decisões que eu tomei, eu tenho que lidar com as consequências disso. Não importa o quão horríveis elas sejam, eu sou capaz de suportar. E a partir do momento que eu percebi que eu era capaz de suportar, eu tomei algumas atitudes, algumas medidas que fizeram com que as coisas não precisassem chegar nesse ponto. Eventualmente, a gente mandou mesmo as pessoas embora, mas eu pude pagar todo mundo. E depois de um tempo a empresa se reergueu. Se eu ficasse ali sendo consumido por culpa, por um sentimento de menos-valia, eu com certeza não teria força o suficiente para fazer tudo o que era necessário para que a empresa pudesse dar essa volta por cima. 4. Se movimente. Estudos indicam que uma das principais causas para o aumento da ansiedade é a falta de movimento.
é o sedentarismo. Ou seja, o excesso de tela alinhado com a falta de movimento é a receita para que você se torne infeliz e depressivo. Se você caminhar por apenas 20 minutos por dia, isso já pode ter um efeito significativo na sua saúde. Atividades como essa promovem o aumento da atenção e do foco, além de reduzir sintomas de ansiedade. Esse, inclusive, foi o tema de uma campanha publicitária das mais premiadas do mundo, que foi a da ASICS. Teve mais de 1 milhão de views e comentários do tipo que essa foi a melhor campanha de todos os tempos. Mas isso não é uma coisa nova, especialmente para pessoas que nutrem um pensamento profundo. O Nietzsche caminhava entre 5 a 7 horas por dia e ele dizia que os únicos pensamentos que valiam a pena vinham durante uma caminhada. O Steve Jobs também era um grande fã das caminhadas, ele fazia as reuniões de trabalho dele caminhando, ele fazia os pensamentos dele caminhando. Isso era uma prática diária para ele. Então, se os grandes caminhavam entendendo isso como um grande exercício para criatividade e saúde mental, por que a gente vai se dar ao luxo de não fazer o mesmo? 5. Escreva um diário. Há muitos anos eu pratico o que eu aprendi com a Julia Cameron no livro que é considerado a Bíblia da Criatividade, que se chama O Caminho do Artista. Lá tem um exercício que ela descreve como as páginas da manhã, que é basicamente um contínuo de pensamento, onde você coloca ali tudo que você está sentindo, seus medos, seus objetivos. Todos os dias você tira aquilo do seu cérebro e aprisiona numa folha ali em 2D. Ela recomenda que você faça à mão, mas eu sinceramente não tenho disciplina, então eu faço ali no computador mesmo todo dia de manhã. Muitas vezes a nossa mente está entulhada de pensamentos repetitivos e aquilo acaba sendo um grande sugador de energia. Ao escrever, você não só tira aquilo da sua cabeça, mas também você organiza os seus pensamentos e você percebe o que é importante e o que não é importante, e aquele pensamento para de alguma maneira de te assombrar. Manter o hábito de escrever um diário todos os dias pode ser uma tarefa tão simples quanto poderosa. Ela é simples porque ela é muito fácil de fazer, você pode fazer em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, e ela é extremamente poderosa porque ela alivia o seu estresse mental. Eu inclusive gravei um vídeo bem completo sobre isso, eu vou deixar um link aqui para você poder assistir. Deixa aqui nos comentários qual prática você usa para você combater a ansiedade e eu te vejo no próximo vídeo.